Eu cresci em uma pequena cidade chamada Blackwood, um lugar isolado no interior do país, cercado por florestas densas e uma atmosfera pesada que parecia esconder segredos sombrios. Desde pequeno, sempre tive uma habilidade peculiar. Eu podia ver o mundo espiritual. Espíritos vagavam pela minha casa e pelas ruas da cidade, mas eu me acostumei com isso. Meu nome fictício é Lucas. Prefiro não usar meu verdadeiro nome por razões de segurança. Há coisas que precisam ser mantidas em segredo para proteger minha identidade e talvez até minha sanidade. Era uma noite comum quando tudo começou a mudar. Eu estava no meu quarto prestes a dormir, quando senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei para a porta e vi uma sombra, mais densa e escura que qualquer outra que já havia visto. Não tinha forma definida, mas seus olhos brilhavam com uma malevolência incomum. Ela percebeu que eu podia vê-la. Na manhã seguinte, meu celular parou de funcionar. Depois foi a TV, que ligava e desligava sozinha, exibindo imagens distorcidas e sons aterrorizantes. O carro da minha família também começou a apresentar falhas inexplicáveis. Os freios paravam de funcionar e o motor falhava sem motivo aparente. Tudo ao nosso redor parecia estar sob o controle daquela entidade. A cada noite, a sombra se aproximava mais da minha cama. Eu acordava no meio da noite sentindo um peso sobre o peito, e lá estava ela, parada ao pé da cama, me observando. Seus olhos brilhavam no escuro, e eu podia sentir sua presença maligna me espreitando, aguardando o momento certo para agir. Contei aos meus pais, mas eles achavam que era apenas minha imaginação fértil. O que eles não sabiam era que a entidade estava se alimentando do meu medo, ficando cada vez mais forte. Cada noite era pior que a anterior. Eu mal conseguia dormir, e quando conseguia, os pesadelos eram horríveis, repletos de figuras sombrias e sussurros ameaçadores. Minha única confidente era minha amiga de infância, Sarah. Ela sempre acreditou em mim. Uma noite ela veio dormir em casa para tentar me acalmar, mas a entidade não gostou. Naquela noite, Sarah e eu tentamos nos distrair assistindo a filmes, mas a TV começou a falhar novamente. Sentimos uma presença fria preencher o quarto, e antes que pudéssemos reagir, a sombra apareceu, mais perto e mais clara do que nunca. Sarah ficou paralisada de medo, e pela primeira vez, ela também podia ver a entidade. A sombra estendeu uma mão deformada em direção a Sarah, que gritou aterrorizada. Eu soube naquele momento que a entidade não estava apenas atrás de mim, mas de qualquer um que tentasse me ajudar. No dia seguinte, desesperado, procurei a ajuda de uma antiga moradora de Blackwood, a Sra. Thompson. Ela era conhecida por seus conhecimentos sobre o sobrenatural. Ao ouvir minha história, seu rosto empalideceu. Ela revelou que a sombra era uma entidade antiga, atraída por aqueles que podiam ver o mundo espiritual. Para nossa surpresa, ela explicou que a única maneira de nos livrarmos dela era realizar um ritual antigo, que exigia coragem e sacrifício. Com o coração pesado, Sarah e eu nos preparamos para o ritual, seguindo as instruções da Sra. Thompson. Reunimos os itens necessários e nos dirigimos à floresta sombria nos arredores de Blackwood. À meia-noite, começamos o ritual. Cantamos as palavras antigas e acendemos as velas, mas a sombra apareceu novamente, mais furiosa do que nunca. Sentimos uma pressão esmagadora, como se a entidade quisesse nos sufocar. A sombra tentou nos deter, mas continuamos o ritual com toda a nossa força. Por um breve momento pensamos que tínhamos conseguido. A sombra começou a desaparecer e a pressão diminuiu. Porém, antes que pudéssemos celebrar, um grito de gelar o sangue ecoou pela floresta. A entidade retornou, mais poderosa e vingativa. Em um instante, Sarah foi puxada para a escuridão, seus gritos ecoando no ar. Tentei salvá-la, mas era tarde demais. A sombra voltou-se para mim, e tudo o que lembro é de sua risada malévola e dos olhos brilhantes se aproximando. Desde então, vivo em constante terror, sabendo que a entidade nunca vai parar de me perseguir. Ela destruiu tudo ao meu redor, e agora sou apenas uma casca do que era, sempre olhando por cima do ombro, esperando o próximo ataque. Eu me chamo Daniel e cresci em uma cidade pequena no interior do Brasil, cercada por florestas densas e histórias de assombrações.
Este relato é uma memória que carrego desde os meus 5 ou 6 anos de idade. Uma experiência que moldou meus medos e desconfianças para sempre. Era uma noite como qualquer outra. Eu estava dormindo no meu quarto, com os sons suaves da noite me embalando em um sono tranquilo. De repente, fui despertado por um barulho estranho. Um som abafado, quase como se alguém estivesse caminhando lentamente no quarto. Quando abri os olhos, meu coração quase parou. Diante de mim, à luz fraca da lua que entrava pela janela, havia um homem parado. Ele tinha uma barba castanha grande, cabelo escuro e vestia roupas pretas que se fundiam com as sombras ao seu redor. Fiquei paralisado, incapaz de gritar, movido apenas pelo medo que fazia meu coração bater descompassado. Tremendo, me afastei lentamente para o lado da parede, buscando qualquer sensação de segurança que pudesse encontrar. Enquanto eu me movia, senti a cama afundar ao meu lado, como se alguém estivesse se deitando. O pavor tomou conta de mim e comecei a chorar baixinho, minhas lágrimas quentes rolando pelo rosto infantil. Quando olhei novamente, o homem havia desaparecido, mas a sensação de uma presença ao meu lado persistia, como um peso invisível na cama. Desesperado, sussurrei entre soluços para que aquela coisa fosse embora. Por favor, vá embora. Eu estou com medo. Murmurei essas palavras como se fossem um feitiço, esperando que de algum modo surtissem efeito. E então, como num passe de mágica, a cama voltou ao normal. A pressão ao meu lado desapareceu, mas o medo permaneceu, agarrado a mim como uma sombra persistente. Chorei até o sono me vencer novamente. Mesmo depois de tantos anos, ainda me lembro com clareza do rosto daquele homem, suas feições marcantes gravadas em minha mente como uma cicatriz indelével. Nunca conheci ninguém com aquela aparência, e meus pais também não reconheceram a descrição quando lhes contei anos depois. Essa experiência, essa figura misteriosa que invadiu minha infância, ainda me assombra. Pergunto-me frequentemente quem ou o que ele era e por que escolheu aparecer para mim naquela noite. As respostas escapam-me, deixando-me apenas com a lembrança e a eterna pergunta: quem era o homem da barba castanha? E depois de décadas, ele voltou essa noite para minha nova casa, e sinceramente não me sinto nem um pouco seguro. Eu cresci em uma pequena cidade chamada Ravenswood, um lugar onde as histórias de fantasmas e lendas urbanas eram passadas de geração em geração. Entre essas histórias, havia uma que sempre me intrigou: a lenda do espelho da mansão Holloway. Diziam que à meia-noite, um ser demoníaco aparecia no espelho, tentando atrair alguém para libertá-lo. Sempre achei que fosse apenas uma história para assustar as crianças, até que eu mesmo tive um encontro com o espelho. Meu nome é Alex, e esta é a minha história. Tudo começou quando minha tia Emma faleceu e deixou sua velha mansão para mim. A mansão Holloway era uma construção imponente e antiga, repleta de móveis antigos e, claro, o infame espelho. Era uma peça magnífica, com uma moldura dourada intricada e um vidro que parecia quase líquido de tão perfeito. Na primeira noite em que passei na mansão, decidi explorar os cômodos. Por volta das 11h30, cheguei ao salão onde o espelho estava pendurado. Havia algo nele que me atraía, uma curiosidade mórbida que não consegui resistir. Sentei-me diante do espelho e esperei. À meia-noite, a temperatura no salão caiu drasticamente. Um frio gélido que fez minha respiração formar nuvens de vapor. De repente, o reflexo no espelho começou a mudar. Minha imagem foi substituída por uma figura alta e esguia, com olhos vermelhos brilhantes e um sorriso que fazia meu sangue gelar. Libere-me, sussurrou a figura no espelho. Juntos, alcançaremos poder inimaginável. Sei que deveria ter saído correndo, mas algo na voz dele me hipnotizou. A figura no espelho estendeu a mão e, sem pensar, estendi a minha. Assim que nossos dedos se tocaram, senti uma força esmagadora me puxando para frente. O vidro do espelho parecia se liquefazer, e a figura começou a emergir. Quando o ser finalmente saiu do espelho, sua aparência mudou drasticamente. Aqueles olhos vermelhos agora brilhavam com um ódio indescritível, e seu sorriso se alargou, revelando fileiras de dentes afiados. Sua pele era pálida e coberta de cicatrizes, e um cheiro de enxofre encheu o ar.
Obrigado por me libertar, disse ele, sua voz agora um rosnado gutural. Agora veja minha verdadeira forma. Antes que eu pudesse reagir, ele se lançou sobre mim, suas garras afiadas perfurando minha pele. A dor foi insuportável e desmaiei. Acordei no hospital, coberto de cicatrizes e com uma sensação de vazio dentro de mim. Ninguém acreditou na minha história, achando que eu havia alucinado. Mas eu sabia a verdade. O ser demoníaco agora estava livre, e a cidade de Ravenswood nunca mais seria a mesma. Desde aquele dia, evito espelhos. A cada reflexo, temo ver aqueles olhos vermelhos, prontos para me levar de volta à escuridão. Meu nome é Ramon e cresci em uma cidade pequena chamada Santo Amaro. Era um lugar tranquilo, cercado por florestas densas e mistérios antigos. A casa onde passei minha infância ficava na periferia, isolada e velha, com um sótão que sempre me causou arrepios. Quando eu tinha 8 anos, meus pais encontraram um boneco antigo em uma feira de antiguidades. Era um presente para meu aniversário. Eles acharam que eu ia gostar. Eles não sabiam o erro terrível que estavam cometendo. O boneco era pequeno, com olhos de vidro que pareciam seguir cada movimento, e um sorriso que parecia mais uma careta sinistra. Tinha roupas de veludo vermelho e uma cartola preta. Na primeira noite, coloquei o boneco em uma cadeira no canto do meu quarto. Acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. A luz da lua iluminava parcialmente o quarto e, para meu horror, percebi que o boneco não estava mais na cadeira. Ele estava sentado na beira da minha cama, com aquele sorriso macabro me encarando. Meu coração quase parou. Gritei pelos meus pais, mas quando eles chegaram, o boneco estava de volta na cadeira. Os dias passaram e os eventos estranhos só aumentaram. Às vezes, eu ouvia sussurros vindos do sótão, outras vezes encontrava o boneco em lugares onde eu definitivamente não o tinha deixado. Certa noite, acordei com uma risada baixa e sinistra. Lá estava ele, mais perto do que nunca, quase encostando em meu rosto. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Cada vez que contava para meus pais, eles diziam que era só minha imaginação. Mas eu sabia que não era. Uma noite, a situação ficou insuportável. Eu estava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi passos suaves, quase como se alguém estivesse rastejando pelo chão. Abri os olhos devagar e vi o boneco se movendo, arrastando-se pelo chão em minha direção. Paralisei de medo. O boneco parou ao lado da cama e, com uma voz rouca e baixa, sussurrou: "E venha brincar comigo, para sempre." Gritei e corri para fora do quarto. Meus pais acordaram assustados, mas dessa vez, quando voltaram ao meu quarto, encontraram um boneco no chão, com um olhar ainda mais sinistro. Decidimos nos livrar dele. Meu pai jogou o boneco em uma fogueira que fizemos no quintal, e enquanto o boneco queimava, ouvíamos o som de risadas e gritos estridentes, como se algo estivesse sendo liberto. Depois daquela noite, nunca mais tive problemas. A casa voltou a ser tranquila, mas aquele boneco, com seus olhos de vidro e sorriso diabólico, ficou para sempre gravado em minha memória. Até hoje, evito bonecos. Cada vez que vejo um, lembro daquele sorriso macabro e sinto um arrepio correr pela espinha. Nunca mais quero sentir aquele medo. Nunca mais quero ouvir aquela voz. Meus pais voltaram na loja onde compraram um boneco e deram descrições sobre o homem que vendeu o objeto diabólico, mas o dono da venda disse que nunca teve um vendedor homem em sua loja e que só trabalhava com ele sua esposa e filha. Eu cresci em uma pequena cidade à beira-mar, onde os dias eram banhados pela brisa salgada e as noites eram sussurradas pelas ondas inquietas. Era um lugar tranquilo, mas como todas as cidades pequenas, escondia segredos sombrios entre suas vielas tortuosas. Na minha infância, uma lenda pairava sobre nossa cidade, uma história que arrepiava até os mais céticos. Contavam sobre uma casa antiga, escondida entre os penhascos, onde diziam que habitava algo além da compreensão humana. Sussurros noturnos ecoavam sobre as brumas, contando histórias de desaparecimentos inexplicáveis e visões sobrenaturais.
Certa noite, impulsionado pela curiosidade insaciável da juventude, decidi investigar a casa por conta própria. As paredes rangiam com a respiração do passado, e a escuridão parecia se alimentar dos meus medos. Enquanto eu explorava os corredores sombrios, ouvi um suspiro arrepiante que parecia ecoar do próprio âmago da casa. Meu coração martelava no peito enquanto eu seguia o som até o sótão abandonado. Lá, encontrei uma figura pálida e nevoada, erguendo-se das sombras como uma lembrança esquecida. Era a manifestação de um segredo enterrado, um espírito aprisionado pelos pecados do passado. A figura me olhou com olhos vazios, transmitindo uma angústia ancestral que penetrava até a minha alma. Ela murmurou palavras ininteligíveis, carregadas de tristeza e desespero, enquanto eu sentia a presença do mal envolvendo-me como um manto gélido. Com um último suspiro, o espírito desapareceu nas sombras, deixando-me com um arrepio que jamais poderia ser dissipado. Desde então, o suspiro do passado ecoa em meus pesadelos, lembrando-me das profundezas sombrias que espreitam por trás das fachadas tranquilas de nossa cidade à beira-mar. Eu nasci e cresci em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde as montanhas pareciam guardar segredos sombrios e os rios murmuravam histórias antigas. No coração da paisagem acidentada, erguia-se uma casa esquecida pelo tempo, envolta em mistério e medo. A Alcasa dos Lamentos, como era conhecida, era um lugar que despertava temor até nos mais corajosos. Dizia-se que ali residia uma presença maligna, uma entidade que se alimentava dos medos e das angústias dos que se aventuravam por seus corredores escuros. Eu sempre ouvia as histórias assustadoras sobre a casa, mas a curiosidade sempre foi mais forte do que o medo. Uma noite, desafiando os sussurros do bom senso, decidi investigar a casa com alguns amigos. O ar ao redor da mansão parecia carregado de eletricidade, como se a própria atmosfera estivesse impregnada de terror. À medida que adentrávamos a escuridão da casa, os sons pareciam ganhar vida própria, passos arrastados ecoavam pelos corredores, sussurros sinistros enchiam o ar e sombras dançavam nas paredes como espectros famintos. Fomos guiados por uma força invisível até o porão, onde encontramos uma porta antiga e enferrujada. Ao abri-la, fomos recebidos por uma escuridão tão densa que parecia devorar a luz. No centro do aposento, uma figura encapuzada erguia-se, emitindo gemidos angustiantes que perfuravam nossos ouvidos e congelavam nossos corações. Tentamos fugir, mas algo nos prendia àquele lugar como se estivéssemos presos em teias invisíveis. A figura avançou lentamente em nossa direção, seus olhos brilhando com uma luz sinistra que sugava nossa sanidade. Num último esforço desesperado, escapamos da Casa dos Lamentos, mas o terror que experimentamos naquela noite nunca nos deixou. As memórias daquele encontro assombrariam nossos sonhos para sempre, lembrando-nos de que nem todos os segredos devem ser desvendados, e que algumas casas guardam mais do que paredes velhas e poeira, guardam o próprio terror. Minha jornada começou na cidadezinha de Silent Creek, um lugar isolado pelas montanhas e envolto em um silêncio perturbador. No coração da floresta densa que cercava a cidade, erguia-se uma casa abandonada, conhecida como a Mansão do Silêncio. Diziam que a casa era habitada por um antigo herdeiro, condenado a vagar pelos corredores sombrios após um pacto sinistro com forças além da compreensão humana. Ninguém se atrevia a se aventurar por lá, pois diziam que o eco do silêncio era suficiente para enlouquecer os mais corajosos. Minha curiosidade era insaciável, e eu ansiava desvendar os mistérios daquela casa amaldiçoada. Em uma noite sombria, decidi desbravar seus segredos, acompanhado apenas pelo brilho frágil de uma lanterna e pelo bater acelerado do meu coração. Ao entrar na mansão, fui recebido por um silêncio opressivo que parecia pesar sobre mim como uma manta de chumbo. Os corredores estavam envoltos em trevas, e cada passo ecoava como um sussurro fantasmagórico. Enquanto explorava os cômodos sombrios, senti uma presença inquietante ao meu redor, como se os próprios muros estivessem observando cada movimento meu. Os móveis cobertos de poeira pareciam testemunhas silenciosas de uma história sombria que se desenrolara ali.
Em um dos quartos mais afastados, encontrei um diário antigo, cujas páginas amareladas revelavam a história trágica do antigo morador. Ele descrevia pactos profanos, sacrifícios obscuros e uma solidão angustiante que o consumia lentamente. De repente, o silêncio que envolvia a casa foi quebrado por um eco ensurdecedor, como se o próprio universo estivesse gritando em agonia. Gritos fantasmagóricos preencheram o ar, ecoando pelos corredores como uma cacofonia de dor e desespero. Em um ímpeto de puro terror, corri para escapar da casa, mas o eco do silêncio parecia me seguir, perseguindo-me como uma sombra implacável. Mesmo após deixar os limites da mansão maldita, o eco persistia em minha mente, lembrando-me de que há segredos que devem permanecer enterrados no silêncio eterno. Meu nome é Daniel, e tenho apenas 10 anos, mas minha vida já foi marcada por uma escuridão que a maioria das pessoas nunca conhecerá. Desde que me lembro, vejo coisas que os outros não veem. Fantasmas, demônios, criaturas que habitam o além. Não sei por que fui escolhido para ver essas coisas, mas sei que não sou louco. Apenas sensível de uma maneira que a maioria das pessoas não pode compreender. Minha jornada começou quando eu era muito jovem, talvez com apenas 5 anos. Eu costumava brincar no quintal dos fundos de nossa casa, e foi lá que vi meu primeiro espectro. Era uma figura sombria, com olhos vazios que pareciam sugar a luz ao seu redor. Eu fiquei paralisado de medo, mas algo dentro de mim me dizia que não deveria ter medo. Com o tempo, percebi que essas aparições não eram aleatórias. Elas vinham até mim quando precisavam de ajuda. Algumas eram almas perdidas, presas neste mundo por algum motivo inexplicável. Outras eram criaturas mais sinistras, sedentas por causar dor e sofrimento. Eu não sabia como lidar com isso no início, mas com o tempo aprendi a controlar meu medo e a usar minha sensibilidade para ajudar aqueles que estavam presos entre os mundos. Minha família nunca entendeu totalmente o que eu passava. Eles pensavam que eu tinha uma imaginação muito fértil ou que estava inventando histórias para chamar a atenção. Mas a verdade era que eu estava sozinho neste mundo, exceto pelos seres que habitavam as sombras. Eles eram meus amigos e meus inimigos, minha fonte de medo e minha fonte de força. À medida que crescia, descobri que minha sensibilidade não se limitava apenas a ver os espíritos. Eu também podia sentir suas emoções, suas dores e seus desejos. Isso me tornava ainda mais poderoso, mas também mais vulnerável. Às vezes, eu me perguntava se seria melhor não ter esse dom, se seria mais feliz vivendo uma vida normal, sem os fardos que carregava. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Conheci uma garota chamada Sarah, que também tinha o dom de ver o além. Ela entendia o que eu passava, pois ela própria tinha suas próprias batalhas com as sombras. Juntos, descobrimos que não estávamos sozinhos neste mundo, que havia outros como nós lá fora, lutando contra as mesmas forças das trevas que nos assombravam. Com Sarah ao meu lado, enfrentei desafios que nunca pensei ser capaz de superar. Enfrentamos demônios, libertamos almas aprisionadas e descobrimos segredos antigos que mudaram nossa compreensão do mundo. Mas, acima de tudo, encontramos força um no outro, uma luz brilhante que iluminava as sombras mais profundas de nossas almas. Agora, enquanto olho para trás em minha jornada, vejo que cada desafio, cada batalha, valeu a pena. Porque, no final, descobri que minha sensibilidade não era uma maldição, mas sim uma dádiva. Uma dádiva que me permitiu ver o mundo de uma maneira única, uma dádiva que me tornou quem eu sou hoje, o menino das sombras, guardião dos segredos do além. Sou Johnny, um adolescente perdido em um mundo sombrio de dor e solidão desde que meu pai nos deixou. Minha mãe, a senhora Rose, tenta se agarrar a qualquer coisa para lidar com a perda, mas suas tentativas se transformaram em uma espiral de vício e desespero. Todos os dias, volto para casa após a escola, enfrentando o vazio de um apartamento silencioso e a presença sufocante da tristeza.
A ausência do meu pai paira sobre nós como uma sombra, e eu me sinto como um barco à deriva em um mar tempestuoso de emoções, sem rumo, sem esperança. No intervalo da escola, encontrei algo que mudaria minha vida para sempre. Enquanto caminhava pelo pátio vazio, um objeto estranho caiu do céu ao meu lado, criando um estrondo ensurdecedor que ecoou em meus ouvidos. Curioso, me aproximei e vi um livro escuro, coberto de símbolos enigmáticos e uma aura de mistério. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se o universo estivesse me enviando um sinal, um convite para escapar da monotonia da minha existência. Segurei o livro nas mãos trêmulas, sentindo seu peso e a textura áspera de suas páginas. Os símbolos gravados na capa pareciam pulsar com uma energia desconhecida, como se estivessem chamando por mim, convidando-me a desvendar seus segredos ocultos. Envolto em uma aura de curiosidade e excitação, escondi o livro dentro da minha mochila, ansioso para explorar seu conteúdo quando estivesse em casa. Cada passo que dava em direção ao meu apartamento era preenchido com uma mistura de medo e empolgação, como se estivesse prestes a abrir uma porta para um mundo totalmente novo e desconhecido. Ao chegar em casa, encontrei minha mãe, dormindo profundamente no sofá e nossa televisão antiga ligada, cercada por garrafas vazias e comprimidos espalhados pelo chão. Seu rosto estava pálido, uma expressão de angústia gravada em seus traços. Antes de sumir com a escuridão do corredor que leva ao meu quarto, uma onda de tristeza e desamparo me atingiu com força, fazendo meu coração se apertar com a visão dela naquele estado deplorável. Com mãos trêmulas, abri a mochila e tirei o livro, sentindo um frio percorrer minha espinha ao tocar sua capa gasta. Ao abri-lo, as páginas pareciam sussurrar para mim, emitindo um som estranho e inquietante que ecoava em meus ouvidos como um eco sinistro. Minha mente estava uma confusão de medo e curiosidade, e o coração batia tão forte que parecia querer saltar pela boca a qualquer momento. Incapaz de resistir à tentação, pronunciei as palavras desconhecidas escritas nas páginas do livro, ignorando a sensação de alerta que se acendia dentro de mim. Num instante, o mundo ao meu redor pareceu congelar, o ar ficou pesado e opressivo, e então, um blackout repentino envolveu o quarteirão inteiro. Um silêncio aterrorizante desceu sobre o ambiente já escuro, como se o próprio inferno estivesse prestes a se manifestar diante dos meus olhos. Um arrepio percorreu minha espinha quando as luzes se apagaram e o apartamento mergulhou na escuridão total. O clima frio e silencioso envolveu o ambiente, criando uma atmosfera apavorante que parecia palpitar com a presença do mal recém-libertado. O silêncio era tão denso que podia ouvir apenas minha própria respiração, entrecortada pelo som distante de arranhões e sussurros indistintos que ecoavam pelas sombras. Meus músculos se contraíram involuntariamente, e a sensação de pavor queimava em meu peito como uma chama voraz. Sem saber o que esperar, senti-me completamente desamparado, uma presa indefesa no jogo sinistro que havia desencadeado. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e o peso da responsabilidade pelo que havia desencadeado pressionava sobre meus ombros como uma montanha insuperável. Quando vi minha mãe, começar a se contorcer em convulsões violentas no sofá. Seu rosto contorceu-se em uma máscara distorcida de agonia, seus olhos vazios brilhando com uma intensidade maligna que gelou meu sangue. Com um grito gutural, ela se ergueu do sofá, suas feições transformadas em uma expressão demoníaca que não reconhecia mais como sendo minha mãe. O cheiro acre de enxofre encheu o ar enquanto ela se movia de maneira desumana, seus movimentos contorcidos e desarticulados, como se estivesse sendo manipulada por forças além da compreensão humana. O terror se apoderou de mim enquanto eu observava impotente, percebendo que a pessoa que uma vez foi minha mãe estava agora possuída por uma entidade maligna que ameaçava tudo o que eu amava e valorizava. A segurança e a sanidade de nossa família foram dilaceradas pela presença demoníaca que agora dominava nosso lar, deixando-nos à mercê de suas intenções sombrias e desconhecidas. Confrontado com o terror indescritível que se desdobrava diante de meus olhos, meu coração batia tão forte que parecia prestes a escapar do meu peito.
Em meio à escuridão opressiva do apartamento, mal conseguia distinguir a forma distorcida que minha mãe agora assumirá, uma presença ameaçadora que parecia emanar um poder sobrenatural. Minhas pernas tremiam enquanto eu recuava lentamente, cada passo para trás uma tentativa desesperada de escapar do horror que se desenrolava diante de mim. Mas não havia para onde correr, nenhum lugar para me esconder da escuridão que havia sido desencadeada por minha própria imprudência. Uma sensação de desespero e desamparo se instalou em meu peito, sufocando-me com uma mistura de culpa e medo. Eu sabia que era minha responsabilidade por trazer esse mal sobre minha família, e agora estava diante de mim, em sua forma mais terrível e inimaginável. Mas apesar do medo avassalador que ameaçava me paralisar, uma centelha de determinação queimava dentro de mim. Eu não podia deixar minha mãe, ou o que quer que fosse que a possuía, destruir o que restava de nossa família. Com uma coragem que mal sabia que possuía, decidi enfrentar o terror de frente, mesmo que isso significasse mergulhar mais fundo no abismo do desconhecido. Enquanto eu lutava para reunir minha coragem diante da terrível ameaça que pairava sobre nós, os sussurros inquietantes e os sons guturais continuavam a ecoar nas sombras, como se as próprias paredes estivessem falando em uma língua antiga e sinistra. Minha mente era um turbilhão de pensamentos caóticos, mas uma voz interior insistia que eu precisava agir, que eu não podia permitir que o mal triunfasse sobre nós. Com o coração pesado, mas determinado, recuei em direção ao local onde o livro havia caído, uma fonte de tanto terror quanto de esperança. Ao alcançar o livro, minhas mãos tremiam enquanto eu o segurava, sentindo uma energia estranha pulsar através de suas páginas. Instintivamente, comecei a folheá-lo, buscando desesperadamente uma resposta, uma maneira de derrotar o demônio que havia sido libertado. Foi então que me deparei com uma passagem que parecia conter a chave para selar o mal de volta ao seu confinamento. Minhas mãos suavam enquanto eu lia as palavras antigas e misteriosas, minha mente em conflito entre a esperança e o desespero. Com uma determinação renovada, tomei uma decisão: eu enfrentaria o demônio, não importa o custo. Eu usaria o poder contido no livro para lutar pela minha família, mesmo que isso significasse colocar minha própria vida em risco. Com o livro firmemente em minhas mãos, senti uma mistura de medo e determinação pulsando em minhas veias. Eu sabia que não havia tempo a perder. Cada momento de hesitação poderia significar mais danos para minha família e para mim. Com passos decididos, avancei em direção à figura distorcida que uma vez foi minha mãe, agora possuída por um mal indescritível. Cada passo era um teste de coragem, uma batalha contra os arrepios de terror que percorriam minha espinha. Ao chegar perto o suficiente, ergui o livro e comecei a recitar as palavras antigas e poderosas que esperava que selassem o demônio de volta às suas sombras. Cada sílaba era como uma lâmina cortante, cortando através da escuridão que envolvia nossa casa. À medida que as palavras fluíam de minha boca, senti uma energia estranha se acumulando ao meu redor, como se o próprio ar estivesse vibrando com poder. A figura da minha mãe contorceu-se e gritou, seus olhos brilhando com uma fúria sobrenatural. Mas eu não recuei. Com uma determinação feroz, continuei a recitar as palavras do livro, cada vez mais alto e mais poderoso. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que era minha única chance de salvar minha família e meu lar do abismo que havia sido desencadeado. Enquanto o poder do livro crescia ao meu redor, uma explosão de luz e energia irrompeu do centro da sala, lançando sombras dançantes pelas paredes. Por um momento, tudo foi banhado em brilho ofuscante, e então, num piscar de olhos, a escuridão engoliu tudo novamente. Quando a escuridão finalmente se dissipou, fiquei parado, ofegante, tentando recuperar o fôlego enquanto meus olhos se ajustavam à luz fraca que agora enchia o ambiente. Olhei ao redor, procurando por algum sinal do que havia acontecido, temendo o pior. Para minha surpresa e alívio, deparei-me com minha mãe, de volta à sua forma humana, deitada no chão, respirando pesadamente, mas claramente livre da influência do demônio que a possuíra. Uma mistura de emoções inundou meu coração enquanto eu me ajoelhava ao lado dela, sentindo uma onda de gratidão e alívio.
Embora soubesse que o perigo ainda não havia passado completamente, senti uma sensação de esperança renovada que há muito não experimentava. Com um olhar para o livro que ainda segurava em minhas mãos, percebi que a batalha contra o mal nunca realmente termina. Mas agora, eu estava armado com conhecimento e coragem, pronto para enfrentar qualquer desafio que o destino reservasse para mim e minha família. E assim, com determinação renovada e um vínculo fortalecido pela adversidade, eu sabia que poderíamos enfrentar qualquer coisa que viesse em nosso caminho, juntos, como uma família unida pelo amor e pela coragem.